Convite à reflexão número 22. Pré-ocupação. Olá, queridos amigos, irmãos da Casa de Joana de Ângeles, quem vos fala é Regina Maria Caldas. Agradeço ao departamento o convite para este momento de reflexão, quando vamos tentar juntos aproveitar alguns minutos e caminhar na nossa evolução e o crescimento, analisando, repensando e escolhendo os melhores caminhos para a nossa jornada. Essa jornada para o mundo de regeneração tão falada nos impõe diversas provas, muitas pessoais, familiares, profissionais, e este grande desafio atual que já está em caráter coletivo, pelo qual quase a totalidade do nosso planeta teve que enfrentar e o está enfrentando compulsoriamente. Esta pandemia do Covid-19. É uma mistura, é uma complexidade de sentimentos, desgastes emocionais, questionamentos, indagações, ações e reações que temos enfrentado que nos levam ao tema da reflexão deste momento, a preocupação. Estamos, sim, vivendo uma atmosfera de preocupação inédita. Não bastassem as nossas, né? Preocupação com algo desconhecido, o qual a ciência vem tateando em tempo recorde para tentar solucionar grande parte desses problemas e que custou muitas vidas, danos complexos à nossa saúde, ao nosso trabalho, à economia e muitos outros que assolam o nosso país. Preocupação. O dicionário nos diz que é uma opinião antecipada, uma ideia fixa que perturba o espírito a ponto de produzir sofrimento moral e físico. Se formos refletir, motivos não nos faltam, não é mesmo? E este assunto é claramente abordado em vários livros, estudos, mestrados, e hoje nos cabe analisar com observações pertinentes tiradas da obra de Hamed, pelo Francisco do Espírito Santo Neto, o livro Renovando Atitudes. E algumas coisas também que eu busquei em As Dores da Alma, do mesmo autor. Grandes testes, enormes desafios, excelente oportunidade para analisarmos toda a nossa vida, valores, perdas e conquistas, e assim redirecionarmos o nosso caminho. No livro ele diz que nós precisamos estar cientes de que nada está tão errado conosco, que as imperfeições são lições não aprendidas que precisam ser recapituladas. E aqui estamos nós, né? Ele diz também o seguinte, que o nosso mestre sabia das nossas dificuldades de perceber a realidade. Os esconderijos psicológicos que nós edificamos como métodos de defesa ou perturbação. E os inúmeros papéis e jogos que cultivamos inconscientemente para não assumir responsabilidades ou para camuflar nossas diversas imperfeições. E assim ele buscou nas obras de Kardec, principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo, pequenos trechos que ele cita ao longo da sua obra, para que possam nos fazer refletir sobre os comportamentos diante dos assuntos mais comuns e corriqueiros que ainda assolam a nossa imperfeição. Quando começa a falar de preocupação, ele cita o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 25, né? Vamos lá e vamos analisar esse capítulo inteiro.
E ele inicia dizendo: observai os pássaros dos céus, eles nem semeiam, nem colhem. Olhai os lírios do campo, eles nem trabalham, nem fiam. E aí segue o capítulo. Alguns pontos muito importantes são colocados para nós refletirmos. Nossa criação, ou melhor, a maioria de nós, nessa educação social, nós fomos estimulados a um pensamento preocupante, quando os nossos avós, os nossos pais e até mesmo nós confessamos, nós relacionamos preocupação com dar proteção, cuidar. Quantas vezes nós ouvimos eles falarem, e nós até mesmo falamos: lógico que me preocupo com você, eu o amo. Lógico que precisamos nos preocupar com os nossos filhos, com os nossos pais, com o nosso trabalho, e assim segue uma gama de preocupações. Tudo isso gera em nós um medo, uma insegurança e, como diz Hamed, pensamentos catastróficos. Existe uma coisa que nós precisamos comparar: prudência com preocupação, cuidado com preocupação, previdência com preocupação. Quantos de nós misturamos tudo isso? Cabe a nós identificar, ter bom senso e lógica, e através desse bom senso concluir que a prudência, o cuidado, a previdência, elas são sensatas, são moderadas. E a outra, a preocupação, chega a ser irracional. E ela nos tolhe, nos aprisiona, nos acorrenta. Vejam só o que nós agregamos a essa preocupação: ansiedade em excesso, angústia de doer o peito, desequilíbrio que tira totalmente o nosso rumo, medo e insônia que nos tiram o sono por várias noites. E tudo isso provoca no nosso organismo uma série de desconfortos. Desconfortos esses físicos, aflições, reações inesperadas, mal-estar, até mesmo chegando a transtornos graves que precisam ser tratados, e também espirituais. E é nesse momento que, uma vez mais, nós abrimos as brechas para os obsessores. Portanto, alerta! Diz Hamed em Dores da Alma que a preocupação e o medo são lentes que aumentam o perigo. Veja bem, lentes que aumentam o perigo. É um cenário que muitas vezes nós criamos, na grande maioria delas, muito diferente do real. Naquela relação de pensamento versus fato versus realidade. Então, aí precisamos cuidar. Há coisas que fogem das nossas possibilidades. Portanto, nós devemos tomar esse cuidado. O desgaste emocional de nos ocuparmos antes do tempo certo, antes da coisa acontecer, é tanto que causa desequilíbrios enormes por este temor antecipado do que poderá vir a acontecer ou não. É o que ele fala, a lente que aumenta o perigo. Novamente ele põe uma citação do Evangelho que diz: não estejais inquietos pelo dia de amanhã, porque dia de amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta o seu mal. Quantas vezes a gente lê isso, a gente reflete sobre isso e a gente esquece de praticar? Então, vamos juntos refletir quais são os melhores meios, os melhores antídotos para esta preocupação. São nossas ferramentas.
Por exemplo, a começar pela confiança. Quando existe confiança, existe fé. E nós já adquirimos várias ferramentas para combater e evitar. Lembrando de que somos centelhas divinas, que temos valores e controles. Sabemos que a natureza não dá saltos. Quantas palavras e exemplos do Mestre já nos foram dadas, citadas no seu Evangelho, e que nós nos esquecemos, ou melhor, nós não assimilamos como deveríamos fazer. É a fé que abre esse fluxo divino para a proteção que a gente busca nesse momento. Nesse momento de desespero, de preocupação em vários níveis da nossa vida. E é com esta fé que nós adquirimos serenidade para outro caminho, que é a prece. A ligação e a condição de nos encontrarmos bem pertinho do nosso mentor e os amigos da espiritualidade poderem atuar em nós, a ponto de que permitam retornarmos àquele domínio da nossa razão e encontrarmos o equilíbrio, permitindo que este equilíbrio sufoque os espinhos e que não os espinhos venham sufocar a nossa fé. Quantas vezes nós, vamos lembrar agora de uma coisa que a gente sempre comenta. Nós, filhos da casa de Joana, não nos vemos, de repente, cantando seu hino. Joana, querida, anjo da nossa vida. E assim nós nos transportamos para nossa casa, para aquele abraço, para aquele ninho, para aquela acolhida, e pedimos que o plano espiritual de plantão, Irmã Rosário, todas as freirinhas nos levem ao campanário, para que lá a gente possa encontrar o socorro e aquele alívio necessário, aquele amparo, aquele abraço caloroso. Nós sabemos que isto é eficaz e o fazemos sempre que necessitamos. Temos também os tratamentos de passe que são eficazes muitas vezes, mas temos que lembrar que nesse momento nós temos que recorrer aos recursos que a casa está nos oferecendo, já que não temos o atendimento e o passe presencial. No Facebook do Joana de Anjos nós temos tido todas as palestras que são transmitidas para nós, nos dando a condição de continuar os estudos, o conhecimento, o crescimento. Nós temos as indicações para o atendimento fraterno que a tecnologia nos permite, a solicitação de vibrações e o trabalho valoroso desses trabalhadores incansáveis dessa casa, que mesmo à distância nesse trabalho remoto, estão nos assistindo. Lembrar, queridos, que força, coragem, nós podemos. Feliz daquele que, como diz um amigo meu, sempre parafraseando uma letra de música, ele diz que não está sentado à beira do caminho, mas sim, quem sabe, faz a hora e não espera acontecer. Nós temos ouvido muito isso, visto na mídia, nos WhatsApp, Quem sabe faz a hora e não espera acontecer. Então, busquemos tudo o que está ao nosso alcance. Busquemos a concentração com uma leitura edificante. Nós temos sempre tantas indicações dos nossos dirigentes, expositores. Uma música relaxante que nos agrade, exercícios respiratórios. Às vezes precisamos mudar o cenário, aquele cenário físico, às vezes o mental e o espiritual. Se possível, dar uma caminhada, aproveitar o ar puro para uma respiração relaxante e profunda que possa ir purificando o nosso organismo. Sair daquela janela de espera angustiante, até mesmo a janela física, Que a gente fica na janela esperando alguém chegar.
ou mesmo buscar uma boa conversa que nos tire do foco, um amigo, uma pessoa que possa nos aconselhar, tentando abrandar essa ansiedade e, consequentemente, esta preocupação. Na atualidade, nós temos outro grande fator que, por vezes, chega à nossa mão tão fácil e é tão danoso. E nós temos que procurar nos afastar nos nossos momentos de aflição dessas redes sociais, daquele WhatsApp insistente, até mesmo aqueles que a gente manda, que a gente busca para receber notícias e que não vem, e que demora, e que retarda, e muitos que chegam até nós e que nem sempre procedem. Tentar nos afastar da televisão e da mídia em geral, que rarissimamente tem procurado nos acalmar, e sim nos desequilibrar. Então temos que ser seletivos, usar dessa ferramenta que é a tecnologia de uma maneira positiva, porque desse outro modo não é o caminho. E vamos nos lembrar de algo que a gente sempre tem que ter bem pertinho de nós. Paulo nos disse, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E assim, se destas maneiras nós não conseguimos sair desses momentos com todas essas ferramentas, com todos esses recursos citados, nos diz Hamed que será preciso desvendar a sua geografia interna, seu próprio padrão de carências e medos e proporcionar uma base sólida de autoconfiança. Muitas vezes nós não conseguimos desvendar essa nossa geografia interna e essas carências e medos sozinho. E como fazer? Buscar ajuda. Buscar ajuda profissional. A nossa querida Joana, no seu livro Vida, Desafios e Soluções, no Homem Integral, até mesmo nesses últimos da sua linha, Ilumina-te, ela diz que o psicoterapeuta do universo é o nosso Mestre Jesus, que busquemos na literatura todos os seus exemplos. Quando não conseguimos melhorar, a psicoterapia, desde que com profissionais confiáveis e bem seguida, deve ser um caminho. Até mesmo os trabalhadores da nossa casa nos dizem que o tratamento psicoterapeuta deve acompanhar o tratamento de passes ou o que quer que seja. E seguimos então bem próximo de Joana, que tem nos trazido uma literatura maravilhosa nesses últimos tempos, e tenhamos sempre perto do nosso coração e da nossa mente, que estaremos aliviando os nossos sofrimentos. Também vou contar para vocês uma frase que li num livro da irmã Cidufo, pelo Vanderlei Oliveira, Emoções que Curam, chama o livro. Ela diz: nosso lado sombrio não existe para ser eliminado, e sim para ser transformado. Aceitar e equilibrar as nossas emoções é uma forma terapêutica de viver, porque quem as trabalha faz uso de 2 medicações essenciais para alcançar a sua cura. Uma delas é a adequação do pensamento à realidade e seguir o seu desenvolvimento. Então, como vocês podem ver, nós temos muitos exemplos, uma literatura riquíssima a nos ajudar. E resumindo aqui os conselhos de Hamed, a gente fala em coragem e força, confiança, fé, prece, ação,
sempre seguindo os exemplos do nosso governador planetário, o nosso Mestre Jesus. E aproveitando a oportunidade, vamos pedir a Ele que nos abençoe, nos ilumine, que esteja sempre conosco, que nós possamos senti-lo sempre conosco. Uma vez mais, muito obrigado por esta oportunidade de estarmos juntos nessa reflexão. Pedimos a Deus que esse tempo passe, como se fala atualmente, né? Tudo passa. Nós aguardamos por este momento com muita firmeza, com muita confiança e muita fé. Que Deus nos abençoe, proteja e esteja sempre entre nós. E que assim seja.